Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 21, de 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. A minha versão está assim. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva. Disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, continue conosco, Senhor, dirigindo as nossas mentes, os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para o que Tu queres falar com o Teu povo nesta manhã, Senhor. Usa a minha vida como um instrumento Teu, Senhor, como ferramenta Tua. Te peço em nome de Jesus. Amém. Aí, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o pastor Davi Rocha. E aí ele estava falando do ministério dele, né, que ele trabalhava com a Bolsa de Valores e tal. E aí ele decidiu ser pastor. E aí ele falou para mim assim, uma coisa que marcou muito. O que eu quero oferecer para Deus? É a minha velhice? Não, eu quero dar o meu melhor para Deus. Por isso que ele, quando estava no auge da sua profissão, ele se dispôs a servir como pastor. Ele foi pastor dessa igreja durante, acho que 3 anos, né? E nós? O que nós estamos oferecendo para Deus? Vamos pensar nisso. A gente teve o exemplo aqui dos ricos que sobrava, né? E da viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha para o sustento dela, como oferta. O que nós temos oferecido para Deus? É o que está sobrando nas nossas vidas? Existe algum sacrifício nosso que a gente dedique a Deus? Então, o Williams, 3 semanas atrás, né? Faz 3 semanas, ele pregou sobre Mateus, capítulo 5, versículo 3. Fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas o Lucas, ele falou um pouco sobre o Sermão da Montanha também. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 20. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, olhando para os discípulos, disse: bem-aventurados sois vós os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Aqui não fala que é em espírito, ele fala só pobres. Então, eu acho que pobres na acepção completa da palavra pobre. Pobre em espírito e pobre mesmo, sem bens. Né? Então, se a gente for lembrar o início do ministério de Jesus, quando ele começa mesmo, né? Não sei se vocês vão lembrar de uma passagem que Jesus, ele já tinha sido batizado, já tinha ido para Cafarnaum, e ele volta para Nazaré. E aí vai na sinagoga, né? Que devia ser uma casa, né? Onde eles tinham um lugar separado para guardar a Torá. E lá ele abre o livro de Isaías, né? Vamos abrir. É Lucas 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Aqui Jesus está lendo Isaías, né? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas. Para quem que ele ungiu? Ele foi ungido por Deus para anunciar as boas obras. Aos pobres. Enviou para proclamar libertação aos presos e restauração de vida aos cegos, para pôr em
liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas Jesus também falou, né, quando estava, não lembro se era o próprio tesoureiro dele que falou, não, que desperdício, né? Essa mulher está gastando um monte de perfume caro, não seria melhor vender e dar para os pobres, né? E aí Jesus responde o seguinte, João 12:8. João 12:8. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ok, então é uma verdade, os pobres sempre teremos conosco. Né? Os pobres de espírito, os pobres de comida, de roupa, de água, de... O que mais que a gente tinha visto? De pedindo hospitalidade, às vezes sem poder... Né? Os viajantes, tal. Assim, naquela época era mais comum, né? As pessoas, porque a viagem durava muitos dias, as pessoas normalmente iam a pé, enfim. Mas sempre temos os pobres conosco. Amém? E eu creio que nas igrejas deveria ter mais gente pobre. Em qualquer igreja deveria ter gente pobre na igreja. Porque mostra como que aquela igreja cumpre uma parte da missão que era de Jesus, né? Porque, olha, vamos ver aqui em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Não só aos pobres de espírito, eu creio. Amém? Então, sabendo disso, o que a Bíblia fala sobre generosidade? Porque nós falamos, né, a graça de Jesus, né, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça é uma coisa que não espera retorno. A generosidade é um parente da graça, né? Eu acho que é um subconjunto da graça. Vamos ver aqui então, em Lucas, hoje eu peguei o Lucas, hein? 14:1, Lucas 14:1. Fica bom para quem está com a Bíblia física, é fácil, né, de procurar os versículos, está tudo perto. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer e eles o observavam. Então, Jesus foi na casa de um fariseu, provavelmente tinha sido convidado, né? A passagem é longa, eu não quis ler tudo, porque tem várias passagens para a gente ler hoje. Então vamos avançar aqui para o versículo 12. Disse também ao que o havia convidado. Então, teve uma pessoa que o convidou lá. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebais isso como retribuição. Então, o que ele está falando aqui? Quando você convidar as pessoas, não convide pessoas que têm possibilidade de fazer a mesma coisa para você. Mas quando deres um banquete, então aqui não é qualquer convite, é um banquete. Convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, pois eles não têm como que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Olha que coisa interessante. A gente, na escola bíblica, falamos sobre o futuro da igreja, né? Então ele fala assim, para a gente ser generoso, para a gente não esperar as coisas em troca, presentes em troca. Né? Porque a nossa retribuição será na ressurreição dos justos. Eu não estou falando para a gente não ser generoso com todo mundo, não é isso. Mas tem pessoas que precisam mais de generosidade do que outras. E nem sempre a gente olha para essas pessoas, a gente enxerga essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas elas são invisíveis aos nossos olhos. Dentro da empresa acontece muito disso, né? Você se relaciona com as pessoas, mas tem pessoas que às vezes são invisíveis para as pessoas. As pessoas nem falam bom dia para a faxineira, para o pessoal que serve café, né?
o jardineiro, para o pessoal das empresas contratadas. São pessoas, às vezes, invisíveis. Não é? O pessoal olha para o pessoal, presta atenção no pessoal da hierarquia, para o dono da empresa, ou se for uma sociedade anônima, né? O pessoal do board, né? O CEO, CTO, CIO, né? Os diretores, os presidentes, os chefes de departamento, de filial e assim por diante. Mas será que é aí mesmo que a nossa atenção deve estar sendo dirigida? Né? Porque os fariseus, eles eram homens que cumpriam a lei. Será que a gente chega no grau de generosidade dos fariseus? Porque eles eram generosos. Só que o que Jesus falou a respeito dos fariseus? Olha, se vocês não excederem em muito a justiça dos fariseus, nada de bom para vocês. Porque não é só cumprir a lei. Não é só cumprir o que está escrito. É mudar a maneira de enxergar o mundo de maneira diferente. Amém? Então, a outra pergunta que eu pus aqui. Será que somos tão hipócritas quanto os fariseus? Será que já recebemos retribuição por tudo o que fizemos? E a graça e a generosidade. A nossa generosidade. O que a gente tem feito? Será que temos sido generosos? Ou será que nós só somos generosos com os nossos filhos e nossos amigos? Vamos abrir aqui em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Aqui o Paulo está falando assim: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. E não com tristeza nem por constrangimento. Ó, esse negócio de constrangimento. Ixi, está todo mundo dando, acho que eu também vou dar. Está todo mundo contribuindo, acho que eu também vou contribuir. Pois Deus ama a quem contribui com alegria. Então, eu não ia falar sobre dízimo nem sobre oferta, mas o dízimo e a oferta é assim também. Né? Por que conseguimos fazer a reforma da igreja? Porque a igreja está bonita hoje. Porque os tesoureiros foram parcimoniosos, tal, sim, muitos anos. Mas alguém contribuiu para isso. Né? E durante a pandemia nós fizemos uma campanha de distribuição de cestas básicas. Algumas pessoas aqui receberam, inclusive. Mas a gente fez um trabalho junto com a igreja, que é a Basílica do Carmo, também. Então, é uma coisa assim, é uma coisa que é uma vocação dessa igreja. É uma vocação. Né? Contribuir com alegria. Vamos ver em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Aqui, ó. O que será que está falando? Em tudo vos dei o exemplo que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando das palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado do que receber. É claro que é muito bom ganhar coisas, presente, né? Dinheiro, sei lá, coisas, viagem, comida, sei lá. Mas ele fala aqui que dar é mais bem-aventurado que receber. Se bem que essa semana eu fiz aniversário, né? No dia do meu aniversário, minha filha mais velha me pagou um jantar num lugar bom. Pagou jantar para... A gente estava em 6 pessoas. Não deve ter saído barato. E é muito bom receber. Mas assim como ela pagou, eu já paguei vários jantares, vários aniversários para elas. E é sempre muito bom também. Né? Eu lembro quando a Aline foi viajar, ia ficar 6 meses viajando.
Aí eu escolhi um restaurante francês e a gente foi comer num restaurante francês. Então é muito bom a gente dar as coisas, sem esperar receber de volta. Nesse caso, eu acabei recebendo de volta da minha filha, né? Mas 1 João 3, 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Olha aqui só, olha só que coisa. Como o amor de Deus pode permanecer nele? Se tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Está meio repetido, né, com a escola bíblica, né? Mas esse aqui estava pronto, viu? E aí, o tema que eu tinha escolhido era sobre o futuro. Aí a passagem que me veio foi aquela de Mateus 25. Acabou dando sinergia aqui, né? E essa semana eu li um poema de uma poetisa brasileira que faleceu faz pouco tempo, acho que foi em janeiro, né? É a Marina Colasanti. E a poesia se chama Eu Sei, Mas Não Devia. Ela é bem longa, a poesia. Compartilhei com minhas filhas, mas eu vou ler um trechinho aqui só. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar. Hoje em dia tem menos fila, porque a gente faz tudo por aplicativo, mas antigamente a gente pegava uma fila de banco, ficava várias horas, né? E a pagar mais do que as coisas valem. E saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. E ela começa essa poesia falando assim: a gente acostuma com as coisas, eu sei, mas a gente não devia acostumar. Porque o que é importante de fato? Uma vez eu fui viajar para o norte do Paraná, onde as irmãs e o irmão do meu pai viviam. E lá estava todo mundo beirando os 80 anos na época. E a gente chegou na casa da minha tia, ela tinha acabado de ter um piripaque, e ela falou assim, estava fritando os bolinhos de chuva, né? Meu pai gostava do bolinho de chuva das minhas tias. E falou assim, Marcos, viver é bom. Eu falei, pô, essa mulher quase que teve um piripaque, agora está falando que ficar velho é bom, né? Mas a frase completa dela tinha sido, Marcos, viver é bom, pena que o corpo também envelhece. E aí, a gente passou lá em Cambará, na casa dessa minha tia, depois dormimos lá, depois a gente foi para Londrina, ficamos na casa do meu tio, e teve um almoço, um outro dia, na casa da minha tia que morava em Rolândia. E lá juntou um monte de idoso, né? Eu estava me sentindo num presbitério, literalmente, né? Porque presbítero são os anciãos, né? O conselho de anciãos. E eu tinha, sei lá, eu estava com uns 30 e poucos anos de idade. Acho que foi quando? 2004. Eu estava com uns 37 anos, 36, 37 anos. E aí eu fiz uma enquete com os velhos. Né? Peguei o meu tio, que não era o mais velho, mas era um dos mais velhos. Né? Eu falei, tio, o que um velho ele sonha? Né? Porque a gente jovem, né? Minhas filhas eram pequenas ainda, a Dani estava com 2 anos de idade, 1 ou 2 anos de idade. Com o que o velho sonha? Né? Marquinhos, né? Me chamam de Marquinhos. Marquinhos, a gente vive cada dia
um dia de cada vez, a cada dia. A gente não tem muito sonho mais, né? É procurar viver com saúde. E eles ainda tinham várias pessoas da idade deles para conviver e tal. Né? E aí, outra pergunta, então foram duas, né? E essa segunda pergunta que eu queria que vocês meditassem nela. Tio, e o que valeu a pena, né? Passados esses 80 e tantos anos que o tio viveu, o que valeu a pena, olhando para trás? Nenhum deles falou do carro, nenhum deles falou da casa, nenhum deles falou de joias, de coisas, nenhum. Eu falei acho que com mais de 10 velhos na época. Nenhum deles lembrou de coisas. Todos eles se lembraram do quê? Tanto de situações boas quanto situações ruins. Claro que algumas dessas coisas ruins foram por causa de dinheiro. Sim, foram por causa de dinheiro. Mas as coisas boas que eles se lembram eram os relacionamentos. Tanto relacionamentos que deram certo, quanto relacionamentos que não deram certo. Mas principalmente os relacionamentos profundos, com os quais as pessoas podiam ter compartilhado. E a igreja é muito disso, é muito de relacionamento, de relacionamentos profundos que a gente pode fazer aqui dentro da igreja. Porque aqui, por exemplo, tem pessoas que me conheceram quando eu tinha 12 anos de idade. Por isso que eles me chamam de Marquinhos. Né? Esterina, o Mário, Makoto, Kátia, Keiko, né? Yoshi. Esses caras todos me conheceram com 12 anos de idade. Orlando veio um pouquinho depois, eu acho que já estava com 14 anos. Né? E as Miyagi's também vieram um pouquinho depois, eu já era um pouquinho maior, acho que estava também com uns 14, 13 anos. Mas, então, quanto que vale um relacionamento de mais de 40 anos? Né? E é engraçado que a Liliana era criança, né, quando começou a vir à igreja. A Érica também. O Juan também, na verdade, né, esse pessoal aqui, todos crianças. E é muito interessante isso, porque normalmente a gente não tem esses relacionamentos de longo prazo, fora da igreja, fora de uma comunidade assim. Então é uma coisa a ser valorizada. E a gente deve ser generoso, porque são relacionamentos de longo prazo. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. Vamos abrir em Tiago 4, de 13 a 15. Tiago 4, de 13 a 15. Então, muitas vezes a gente fica sonhando, né, em galgar, escalar, né, carreira, sucesso, de acordo com os padrões vigentes na nossa época aqui. Mas o Tiago ele fala assim: agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque não é assim mesmo? Tem aquela menina que a Naira ela falou que está muito doente, né? Já tinha tido uma doença quando era muito nova, agora está com câncer no fígado, né? E a gente começou a orar por ela na semana passada, né? Então, a vida do ser humano é muito rápida, né? Esses 70, 80, 100 anos, às vezes menos, né? Às vezes menos de 50, às vezes menos de 60. Vamos dar uma olhada em Timóteo 6. Timóteo 6, versículo 17. Timóteo 6, versículo 17. É 1 Timóteo, eu acho, viu?
Porque eu acho que 2 Timóteo não tem seis capítulos. Eu acho. É 1 Timóteo, porque a 2 Timóteo eu acho que não tem 6 capítulos. Capítulo 6, versículo 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Não está dizendo para não ser rico, ok? Nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Isso é verdadeiro, a riqueza ela é incerta. Mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então, a gente desfrutar de coisas, desde as pequenas coisas. E as pequenas coisas, esse relacionamento de mãe e filha, por exemplo, olha, é uma coisa que eu tenho muita saudade. Eu vejo as 3 meninas, né, do Juan e da Aline, eu sinto muita saudade, porque eu tive 3 meninas também. Né? Quer dizer, quem teve as meninas foi a Helena, né? Eu sou meio sócio lá. Mas dá muita saudade. Eu falo para as minhas filhas assim, olha, na minha cabeça eu sei que você é minha filha, mas parece que uma coisa são as minhas filhas até fazerem 17 anos. E depois, quando as filhas ficam adultas, começam a ter a vida independente, parece que é uma outra pessoa. Na minha cabeça, eu sei que são as minhas filhas, mas ela até os 17 anos, elas são as minhas filhas. Depois elas são minhas filhas. É diferente. Acho que a Liliane está começando a sentir, né, esse negócio com o Tiago e daqui a pouco com o Daniel, porque é diferente mesmo. Né? E versículo 18. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ok, é claro que a falta de dinheiro, ela é um problema. A pobreza é um problema. Qualquer pobreza é um problema. E eu creio que a igreja, a gente tem o exemplo lá de Atos 2, que as pessoas achavam que Jesus já ia voltar na semana seguinte. Então eles falaram, vamos vender tudo, né? Vamos compartilhar o que a gente tem e tal. Aí eles viram que não era tão rápida a volta de Jesus, né? Mas eles eram muito generosos entre si. E eu creio que nós devemos ser generosos também, não só na parte espiritual. Eu acho que essas coisas elas devem andar junto, né? Coisas que devem andar junto. A generosidade de coisas mesmo, e coisas não são só coisas, né? Um presente, um bom dia, mas um bom dia assim, né? Visitar, né? Você viu que a gente viu visitar pessoas, tanto no hospital, às vezes na prisão. Quem que já foi visitar alguém na prisão? Passou por aquela revista íntima? É horroroso, é constrangedor. Né? Então é isso, generosidade. Eu acho que, assim como Deus foi muito generoso conosco e não olhou a nossa situação como pobres de espírito, como pecadores, a gente também deve olhar com os olhos que Deus tem para as outras pessoas. Pensar que aquela pessoa, com o cheiro não tão bom, com a roupa suja, sem calçado, como é que Deus olha para um filho ou uma filha dela, naquela situação difícil? Mas pode ser que a pessoa seja violenta. Tá bom, toma os cuidados que forem necessários, faça gestão de risco. Na nossa vida a gente deve fazer gestão de risco. Mas isso não deve ser desculpa, né? Para as pessoas ficarem invisíveis. Para as pessoas passarem a ser invisíveis para a gente. Amém? Então essa era a mensagem de hoje que eu queria compartilhar.